meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sejam sobre nós, graças a Deus. Que momento especial de adoração a Ele, louvor a Ele. Eu quero te convidar a orar mais uma vez, aquietar seu coração e no seu coração falar para o seu Senhor que você está disposto, completamente disposto e cativo à sua palavra nesse curto momento que a gente vai ter juntos aqui. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos dizer ao Senhor, como temos dito desde o início desse culto, que o Senhor é o nosso Deus, soberano sobre todas as coisas, soberano sobre tudo, maior do que qualquer coisa. Mas apesar disso, o Senhor nos chama pelo nosso nome, o Senhor conhece a gente, o Senhor se importa conosco e com a tua igreja. Então, nesse domingo, já ao final de mais um ano de fidelidade do Senhor, nós queremos entregar o nosso coração como uma oferta a Ti. Especialmente agora, quando o Senhor fala também conosco através da exposição da Tua Palavra. A gente quer aprender, a gente quer ser mais maduro, Senhor. Nós esperamos isso da Tua parte. Espírito Santo de Deus, que nos ilumina a nossa mente e coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente tem falado sobre gratidão, não é? Gratidão. Você já parou para pensar sobre gratidão? O que é isso? Ou você às vezes só se sente grato? Existem algumas coisas na nossa vida com Deus, na nossa relação com Ele, de fé, de dependência, que a gente apenas reproduz ou sente. Talvez gratidão seja uma delas. O que é gratidão? O mundo em que a gente vive valoriza a gratidão. E eu coloquei lá no Google, assim, essa semana, gratidão. E abri lá um site qualquer, uma das primeiras respostas. E eu notei um padrão que iria acontecendo e que de fato confirma o que a gente vê durante o dia, durante o nosso dia a dia. Gratidão é uma coisa valorizada, mas ela é valorizada no sentido de positividade, sabe isso? Uma força positiva que você deve empenhar e que essa força acaba mudando você. Então eu li coisas como, você precisa ser grato, porque a gratidão transforma. A gratidão transforma. Então existe essa supervalorização da gratidão pela gratidão. Mas será que a gratidão como virtude transforma? O que é a gratidão? Daqui a algumas semanas nós vamos chegar num dia de gratidão como igreja. E a gente precisa estar pronto para oferecer gratidão, para entender gratidão. O que é gratidão? A palavra do Senhor nos esclarece muito daquilo que a gente na nossa vida comum apenas vive. Mas a palavra do Senhor nos diz o que é gratidão. A gente é grato pelo quê? Para quê? É a gratidão que nos transforma, te transforma, ou é o motivo da gratidão que muda algo em nós? O que te leva a ser grato por alguma coisa? E eu acho que o sentimento de gratidão é quase instintivo do ser humano. Agora, para onde a gente direciona isso? O que a gente faz com o sentimento da gratidão? Então eu quero te convidar para olhar para as Escrituras, para um episódio muito belo, o final dele. E eu queria te convidar para que você fique com a sua Bíblia aberta. Isso é um costume que a gente vem perdendo, mas é importante para a gente ter noção do que vem antes do texto, depois do texto. Ninguém consegue entender direito uma história tendo só um recorte da história. Já viu isso? Se um vizinho seu sai correndo de casa, batendo a porta, o que significa isso? Pode significar milhares de coisas, mas se você tem um contexto, que talvez ele saiu chateado do emprego, chegou em casa, brigou com a esposa, aí você tem noção do que aquilo significa de verdade. Então vamos abrir a Bíblia, deixar ela aberta em primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. Um texto que eu particularmente gosto muito, um contexto que eu gosto muito, 1 Crônicas 29, nós vamos ler dos versículos 10 ao 19.
1 Crônicas 29, último capítulo desse livro, versículos 10 a 19. Todo mundo achou aí? Fala amém, cutuca alguém, acorda, em nome de Jesus. Então vamos ler. 1 Crônicas 29, 10 diz assim, a palavra do Senhor. Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, de todo Israel reunido, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há na terra e nos céus é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Versículo 14, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente, com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração de teu povo e mantém o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer os teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir esse templo para o qual fiz os preparativos necessários. O livro das Crônicas, originalmente um só, 1º e 2º Crônicas, ele é um livro que tem pretensões cósmicas, por assim dizer, grandiosas, inteiras. Se você olhar no 1º capítulo, existe uma genealogia que remonta a Adão, o primeiro homem. E o 2º livro das Crônicas vai até a volta do exílio babilônico, que era aquele tempo onde o livro estava sendo escrito. Ou seja, o livro, naquela época, contemplava todo esse recorte de tempo que a humanidade já viveu, de Adão ao exílio, a volta do exílio. O que estava acontecendo aqui no texto em que a gente leu então? Davi, rei segundo o coração do Senhor, rei de Israel, época de ouro de Israel, já estava velho, estava para morrer. Davi tinha um desejo profundo, honesto no seu coração, de construir para Deus um templo. Não existia templo de adoração ao Senhor, esse lugar onde o céu com a presença do Senhor e a terra com a presença dos homens se unem, para que exista um espaço onde a humanidade pecadora e Deus Santo pudessem conviver. É o templo. Mas isso não existia. Deus, representado com a sua presença na Arca da Aliança, ficava vagando em tendas desde a época do deserto, do tabernáculo. Mas Davi tinha um palácio. E Davi disse para Deus, isso está lá, ali, na altura do capítulo 17 de 1 Crônicas. Ele diz: Deus, eu moro num palácio suntuoso, e o Senhor mora em tendas. Isso não está certo. Templos eram comuns. E Deus diz a Davi, em resposta ao pedido de construir um templo, que Davi não construiria o templo. Davi, com a sua jornada
real, mas também heróica em certo sentido, havia lutado muito, derramado muito sangue, pecado em diversas ocasiões, e Deus diz: você não vai construir o templo. Você não, mas o seu filho vai construir um templo para mim. Salomão, o filho escolhido para continuar a dinastia davídica após a morte do seu pai. E então, Deus faz uma aliança, um compromisso, um pacto renovado com Davi. E diz: Davi, eu faço uma aliança perpétua com você. O seu filho, o seu trono, o seu reinado não vai ter fim. E eu vou provar isso, construindo um marco tangível, concreto. Hoje em dia seria concreto literalmente, uma construção, uma casa, um templo. Então Davi, junto com os sábios de Israel, constroem um plano arquitetônico. Eles oram sobre isso. E então, Davi já está no final da sua vida. Davi, como um rei experiente, chama Israel a ofertarem ao Senhor, para que esse templo fosse edificado. Quando a gente mudou para esse prédio aqui, em 2018, 19, quando foi? Por aí, né? Isso aconteceu de alguma forma. Alguns esforços precisavam ser dados para que isso seja edificado, o lugar onde a gente se reúne. Isso aconteceu, de fato. E o povo, então, dá ofertas a Deus para a construção do templo. Isso está aqui nos versículos anteriores ao que a gente leu, no capítulo 29, versículos 1 a 9. Davi dá um passo à frente como rei e dá das suas riquezas reais ofertas voluntárias a Deus. O que é uma oferta voluntária? É uma oferta da liberdade, da sua livre agência, do que você quer ou não fazer. Ou seja, uma oferta voluntária você pode não dar, inclusive. Porque não eram ofertas prescritas na lei de Moisés. Não era dízimo que o pessoal estava dando aqui. Era uma oferta daquilo que eles tinham. Davi, então, diz, e você pode ler aí depois, no capítulo 29, Senhor, eu te dou ouro das minhas riquezas, prata, bronze, ferro, toneladas disso, inclusive, com gratidão no coração. E aí, os líderes de Israel começam a fazer a mesma coisa, depois que o rei fez. Uma cascata de gratidão. Os líderes também ofertam daquilo que eram deles, das suas casas particulares, que eles administravam. E então Davi diz a Israel, toda reunida: alguém então está pronto para ofertar ao Senhor? E toda a congregação se levanta e sobe a Jerusalém, oferecendo ofertas da liberdade. Ofertas que a gente poderia dar ou não, se a gente vivesse em Israel a essa altura. Davi, por exemplo, deu das suas posses reais, que era a posse dele, de rei, e ele não precisava dar ao Senhor. Então, o povo se alegrou, versículo 9, diante de Deus, por causa da atitude dos seus líderes, porque fizeram essas ofertas voluntárias, de coração íntegro ao Senhor, e o rei Davi também se encheu de alegria. E aí então, a gente chega no texto que a gente leu. Davi ora como resposta a um movimento nacional de gratidão e de oferta a Deus, versículos 10 a 20. O que a gente tem aqui então, meus irmãos, depois desse contexto, é um padrão para que a gente possa traçar, por assim dizer, como construir, assim como um templo precisava ser construído, um coração grato. Como a gente pode ofertar a Deus um coração grato. Porque essa pergunta é profunda, sabe? Será que quando a gente oferta alguma coisa a Deus, aqui na igreja, um bem, um valor, ou oferta para pessoas, o nosso tempo, o nosso ouvido, o nosso serviço, será que a gente está ofertando gratidão junto com isso? Ou a gente está ofertando só um valor monetário? O que Deus se importa é construir na gente ofertas de gratidão, e não ofertas de um valor qualquer. É sobre isso que esse texto pode nos ensinar,
e que eu queria ver com você em 3 passos simples que estão evidentes no texto, de como chegar a Deus para ofertar a Ele gratidão. Passo a passo. Passo a passo. Como viver e ofertar ao Senhor uma vida grata, nos ritmos da gratidão. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Como isso pode ser possível? Agradecer em todas as circunstâncias, se não com um estilo de vida, e não com momentos isolados de gratidão. O que Deus quer construir em nós, então, acerca da gratidão, é um coração grato, e não momentos de ofertas de gratidão. E esse texto pode ensinar a gente um pouco sobre isso, tá bom? Como viver para ofertar gratidão ao Senhor? E a primeira coisa que está aí no texto, dos versículos 10 até o versículo 13, nessa primeira parte da oração de Davi, é que a gente deve ofertar a Deus, primeiro, quem Deus é. Ofertar a Deus quem Deus é. E esse é o primeiro passo para a construção de um coração que é ensinado a ser grato ao Senhor. Reconhecer, primeiro, quem Deus é, não quem nós somos. Deus é. E como Davi nos ensina a fazer isso? Ele faz uma oração de reconhecimento. Versículos 10, 11, 12 e 13, se você olhar na sua Bíblia. Uma oração que repete termos, por exemplo, como ó Senhor, ó Yahvé, o nome pactual de Deus, várias vezes. Repete teus, Senhor, teus, 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 tua, a ti, algumas vezes. Davi, então, depois de um povo, imagina o Brasil inteiro ofertando a Deus, ele começa mostrando para a gente que reconhecer a Deus, ofertar a Deus, dizer para Deus, oferecendo a Ele, Deus, eu te ofereço quem o Senhor é, para o Senhor mesmo. O Senhor é bendito, majestoso, grande, majestoso. Tu é a honra, o poder, a glória, a força. E como Ele faz isso? Eu queria te demonstrar bem rápido um recurso literário característico da poesia hebraica, principalmente, chamado quiasmo, que está nesses versículos 10, 11, 12 e 13, nessa primeira parte, onde Davi ora a Deus, falando sobre Deus, para Deus. Quiasmo é o seguinte, presta atenção, por isso que eu disse para você ficar também com a sua Bíblia aberta. Se tem um texto que tem um começo, um meio e um fim, e é assim que a gente lê aqui no Ocidente, introdução, o meio que desenvolve alguma coisa, e o final que conclui as coisas. Para o povo semita, o raciocínio discursivo era diferente. O que era principal estava no meio, e não no final, como uma conclusão. Então, as partes opostas se espelhavam, a parte de cima com a última, a parte mais daqui com a de cá. E o meio era o lugar onde a coisa principal a ser dita era dita. E assim a gente descobre muitas coisas na Bíblia que são centrais no meio de um texto grande. E o quiasmo pode aparecer, inclusive, entre capítulos longos. Mas aqui aparece nesses 4 versículos. Se você olhar, você vai ver que no começo da oração de Davi, ele fala, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Mas lá no final, no versículo 13 dessa parte, ele diz, agora nosso Deus, nós te damos graças. Dizemos que o teu nome é bendito e louvamos o teu glorioso nome. Louvor no começo, louvor no final. Se você vê no começo do versículo 11, você vai ver Davi exaltando algumas características de Deus. Teus, Senhor, são grandeza, poder, glória, majestade, esplendor. Mas se você for ali, na penúltima parte dessa sessão, você vai ver na parte B do versículo 12, ele dizendo, nas tuas mãos estão, de novo, força, poder, para exaltar e dar força às pessoas. Agora, o importante é o que está no meio. E o que está no meio? Na segunda parte do versículo 11, Davi diz o seguinte, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu, ó Senhor, é o reino e tu estás acima de tudo. Teus, ó Senhor, são todas as coisas, tuas são todas as coisas, o reino é teu. Então, o que de principal Davi está dizendo para Deus, como um reconhecimento de quem Deus é que o reino é dele. Que reino, gente? O reino de Israel. Para nós, esse termo reino de Deus,
reino do Senhor Jesus, é mais comum, né? A gente fala muito sobre isso. Mas nessa época esse termo não era desenvolvido assim. É só na altura do Novo Testamento em diante. Então quando Davi fala reino aqui, ele está falando de Israel mesmo, como uma nação. E ele diz, como o rei soberano, que poderia mandar matar e proteger, ao Senhor, depois que ele ofertou, o reino é teu, Senhor. O reino não é meu. O que a gente pode aprender nessa primeira parte para construir um coração grato? É que os ambientes nossos de domínio, onde a gente tem alguma ingerência sobre, onde a gente deve administrar, sim, um pai à sua casa, uma mãe à sua casa, você no seu trabalho, líderes nos seus ministérios, igreja, nós temos esferas onde a gente tem um pequeno reino para cuidar, para servir. Mas o que Davi está nos chamando a atenção em relação a quem Deus é que o nosso reino, na verdade, não é nosso. O reino é do Senhor. Ele domina sobre tudo. Qual é o seu reino? O seu pequeno reino, como um vice-regente do Senhor, como um vice-administrador de Deus. Qual é o seu espaço onde você durante a semana tem sim administração e liderança? O que Davi nos chama a atenção é, para construir um coração grato, a gente precisa ofertar a Deus quem Deus é, e Ele é dono de tudo, do reino inteiro. Não existe 1 centímetro quadrado sequer de toda a existência, como diz um teólogo holandês, em que Jesus não bote o pé e diz, é meu. E é de tudo mesmo, meus irmãos. Tudo daquilo que a gente considera bom e dos lugares onde a gente não vai. Tudo é do Senhor. E se a gente começa então a admitir isso, a partir dessa leitura desse texto, que o domínio é do Senhor, pertence a Ele, toda honra, poder e glória, já que Ele é o dono do reino, Ele pode inclusive, como o texto diz, compartilhar a força com qualquer um, com quem Ele quiser, Ele que faz isso. Se Ele é dono de tudo, a gente não é dono de nada, e ao passo que isso poderia ser uma má notícia, isso se transforma para nós uma boa notícia. Nós não temos nada, mas nós temos o Senhor, que é dono de tudo. Então quando a gente, e esse é o primeiro passo desse texto, se aproxima de Deus, com o coração para reconhecer quem Ele é, a gente começa a nutrir um coração grato ao Senhor. A gente precisa saber quem Deus é, meus irmãos. Você sabe quem Deus é? O Deus das Escrituras é? Ou você tem uma noção caricata que a gente vai montando acerca de quem Deus é? Deus não é o que a gente diz que Ele é. Deus é o que Ele diz que Ele é. E é só na medida que a gente aproxima a nossa noção de Deus com a noção de Deus sobre Ele mesmo, é que a gente vai entrar no lugar certo para ter um coração grato. Deus não é mesquinho, Deus não troca com a gente. Então essa, por exemplo, noção errada de Deus, quando a gente se aproxima para ofertar, não faz suscitar um coração grato. Mas se você sabe quem Deus é, dono de tudo, inclusive de você, mas ao seu favor, o coração grato começa a aparecer. Quem não conhece a Deus não consegue ser grato direito. Tem um teólogo, filósofo, católico, muito importante, chamado Chesterton, que diz o seguinte, e ele era bem humorado, ele dizia, o pior momento de um ateu, ou seja, daquele que não reconhece a Deus, não sabe quem é Deus, é quando acontece uma coisa boa com ele e ele não tem a quem agradecer. Você conhece a Deus? Ou Deus para você, ainda que você seja crente, é uma imagem assim meio... E aí quando algo acontece com você, você não sabe o que fazer com essa sensação produzida de gratidão no seu coração. Será que a gente é crente nominal e ateu prático quando a gente sai daqui? O que é muito pior, porque a gente tem acesso ao que Deus está fazendo no seu reino. Quem não conhece a Deus não consegue ser grato. Você conhece a Deus? Ou a gente vive em ingratidão, ou a gente não conhece a Deus.
E esse é o primeiro aspecto. Você consegue falar como Davi a Deus, quem Deus é, na sua oração? Você sabe as qualidades de Deus? O que Ele é e porque Ele é, Ele faz? Porque a gente é coisas e faz coisas diferentes que a gente é, muitas vezes, ou não. Sim, com tristeza. Mas só em Deus isso é totalmente íntegro. Ele é e Ele faz o que Ele é. Você sabe dizer isso para Ele, no começo da sua oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, a tua vontade. É assim que a gente se aproxima de Deus, ofertando a Ele quem Ele é. E isso pode ser arriscado, porque isso vai mudar nossas prioridades, isso vai mexer no nosso bolso, isso vai mudar o nosso tempo, se a gente entender quem Deus é. Mas o texto continua, né? Davi continua a orar ao Senhor, mas agora ele vai falar sobre nós, sobre ele e sobre o povo de Israel. Então, se o primeiro aspecto é ofertar a Deus quem Deus é, o segundo é ofertar a Deus quem nós somos. Versículos 14, 15 e 16. E ele começa dizendo: mas quem sou eu, Senhor? Quem é o meu povo para que a gente pudesse sequer se aproximar para contribuir tão generosamente como a gente fez aqui? Quem a gente é? Se o Senhor é isso. Então, uma consciência de Deus, em primeiro lugar, leva necessariamente a uma consciência da gente. Olha que benefício de conhecer a Deus, de verdade. A hora que você conhece a Deus, o conhecimento de Deus te leva você para o lugar certo, no seu coração. Você para de ser virado só para dentro, mesquinho, egoísta, super, hiper sensível com as pessoas, com as coisas. Conhecer a Deus é conhecer a gente mesmo. Então esse é o segundo aspecto, a gente começa a ser grato conhecendo a Deus, mas também conhecendo a gente, e é isso que Davi então se apresenta para o Senhor. Se Deus é isso tudo, dos versículos anteriores, quem é a gente para ofertar a Deus? Como que Deus deixa a gente se aproximar dele para ofertar a Ele? E a gente já falou aqui várias vezes, nos nossos momentos de ofertório, que é Deus quem dá para nós, o que a gente dá para Ele. Na verdade, Davi diz isso de forma muito bonita, inclusive. Seguindo o texto, ele diz: tudo vem de ti, Senhor, e nós apenas te damos das suas próprias mãos. Sabe o que é isso? É quando um filho pede algo de presente para o pai, para dar de presente para o pai, porque ele não tem dinheiro. É Deus se preocupar tanto com a gente, que Ele dá para a gente o que a gente vai dar para Ele, porque Ele sabe que a oferta de gratidão é uma bênção para nós, e Ele é o nosso Pai. Você já parou para pensar de onde veio aquela oferta que Noé sacrificou depois do dilúvio a Deus? Se não da ordem de Deus de guardar alguns animais na arca? Então Deus antes já havia pensado que um daqueles animais ordenados para serem guardados na arca seria para morrer, para que Noé oferecesse a Deus e Noé fosse abençoado. Como a gente pode se aproximar de Deus? Tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos nós te damos. Davi e Israel haviam ofertado muito ao Senhor, e eles poderiam ter certo crédito nisso. Eles poderiam pensar, mas eles não dizem isso, eles dizem: tudo vem de ti. A nossa oferta então, irmãos, como pessoas pequenas, imagem de Deus, não o próprio Deus, imagem e semelhança de Deus, é uma oferta pequena, uma pequena parcela do todo que Deus tem dado com o seu favor. E como Davi descreve essa pequenez em contraste com a grandiosidade de Deus que ele disse anteriormente, ele diz duas coisas. Ele diz que o povo e ele mesmo eram como estrangeiros, forasteiros. Mas isso é mentira, ué. Eles estavam vivendo em Israel, no momento mais seguro de Israel. Como eles eram estrangeiros? Eles eram como sombra, sem esperança, vapor. O que Davi está dizendo para o Senhor em relação ao que Ele é um reconhecimento honesto de quem eles eram de verdade. Ele está lembrando a época do deserto, dos seus pais. Ele diz: nós somos diante do Senhor como estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados, nossos pais eram.
no deserto, eles dependiam do Senhor completamente. Não tinha como plantar, eles não tinham terra, eles eram nômades. No deserto, Israel dependia do Senhor para sua proteção. Eles eram um povo de pau e pedra, se precisasse defender contra um outro povo. Quem defendia Israel? Quem dava comida? Caía do céu, se fosse preciso, literalmente. E Davi está dizendo, mesmo então agora, num reino edificado, com plantações sazonais, crescendo, com provisão, com comida, com proteção, com muros, com exército, a gente lê isso. Ainda assim, Senhor, nós somos como estrangeiros e forasteiros, estrangeiros e forasteiros, diante do Senhor. Será então que também nós, em algum momento da nossa vida com Deus, já dependemos mais do Senhor, no sentido de, fisicamente, externamente, precisarmos mais do Senhor, sem dinheiro, e aí, por isso, a gente recebia de Deus e éramos mais gratos, e agora, talvez, alguns de nós, necessitando menos, a gente é menos grato ao Senhor. O que Davi está dizendo o Senhor é o seguinte, nesse momento onde nós temos mais riquezas, é um momento onde a gente se reconhece, forasteiros e estrangeiros, diante do Senhor. Nós somos sombra. Em que momento da sua vida você está? Dentro de um reino edificado, ou vivendo no deserto, precisando mais e mais do Senhor? Em todos esses momentos, você tem um Deus que provê tudo. E quando você estiver num momento melhor ainda, inclusive, não ceda à tentação de pensar de que Deus não continua sendo o único, não junto com você, mas o único sustentador da sua casa, da sua família, daquilo que você tem. Deus mudou, meus irmãos? Ou nós mudamos? A gente pode mudar do deserto para o reino, mas Ele é o provedor em todas as circunstâncias. Então, a nossa situação física, natural ou espiritual depende o tempo inteiro da generosidade de Deus. Versículo 15 vai dizer isso. Versículo 15 vai dizer isso. Existe então uma alegria da gente se reconhecer como estrangeiros, pequenos. A gente precisa redescobrir isso na nossa caminhada com Deus, sabe? Existe uma alegria que você está buscando em outros lugares aí, que só vai acontecer quando você baixar a bola. E aí você vai ficar feliz. Quando a gente oferta a Deus quem Ele é, a noção de quem nós somos entra no lugar, e a nossa alegria e gratidão começam a florescer. Mas tem um terceiro passo desse texto que a gente leu, e eu queria também falar com você. Então, se, em primeiro lugar, para construir um coração de gratidão, é reconhecer a Deus, ofertando a Deus quem Ele é, mas também ofertando a Deus quem nós somos, um terceiro aspecto disso é, então agora, Senhor, eu quero ofertar ao Senhor quem eu quero ser, a partir de agora, para o futuro adiante. E Davi faz isso, versículos 17, 18 e 19, depois de reconhecer a Deus, reconhecer quem eles eram. Só então, Davi se aproxima com um pedido. E que pedido? Mais oferta para dar para Deus? Não, mais gratidão para oferecer ao Senhor. É isso que ele pede. Ele diz, Senhor, eu sei que o Senhor sonda o coração de todo mundo, o meu, da minha oferta, do teu povo. Eu vi com alegria a integridade do coração deles. Então, versículo 18, conserva para sempre, para o futuro afora, esse coração íntegro, disposto no teu povo. A gente quer fazer esse compromisso, junto com o nosso pedido ao Senhor. Davi ora, Deus, eu quero viver grato, mesmo no futuro, que o meu povo viva, onde a gente não sabe qual vai ser a situação, qual vai ser o cenário, se a gente vai voltar para o deserto que seja, e eles voltam para o exílio, porque desobedeceram a Deus, para a Babilônia. Mas aqui Davi ora, para as próximas gerações, para o filho Salomão, que esse povo no futuro tenha um coração conservado na sua integridade. Essa é a nossa disposição, Senhor, Davi diz. Não só agradecer agora, mas agradecer depois, num cenário onde a gente nem sabe o que vai acontecer. Então pedir esse tipo de coisa no presente, em fé, você, meu irmão,
é modelar o seu presente, mas também o seu futuro, o seu coração. Porque Deus testa o coração, é o que o versículo 17 diz. O Senhor vê o coração. Na verdade, Davi já havia passado por uma situação dessa quando ele foi escolhido, jovenzinho, na casa do seu pai, lá em 1 Samuel. Deus mandou Samuel lá, ungiu o novo rei na casa de Jessé. E o que Samuel ouve de Deus? Deus não olha a aparência como você está olhando. Deus vê o coração. Então Deus escolhe Davi para ungir como rei. Davi sabe que Deus não olha a oferta, se é real ou dólar, se é 1000 ou se é 1. O que Deus está olhando é o coração. Então a gente precisa também olhar como Deus as nossas ofertas e as ofertas dos nossos irmãos. Não importa o valor. Quem que dá valor às coisas, gente? No reino de Deus a gente foi transformado a entender o que é valor. O que é valoroso para Deus? É diferente demais do que para nós é muitas vezes. Então não tem a ver com quantidade a sua gratidão, mas com a qualidade da sua oferta. Você lembra da viúva que Jesus disse? Os evangelhos dizem, em Marcos, o evangelista Marcos diz, que uma viúva deu uma oferta de uma moeda e Jesus disse, porque via o coração, que era a maior oferta. A maior oferta. E você quer ser julgado como a maior oferta por mim ou por Deus? A maior oferta é a oferta do coração. E Davi está falando, eu sei que o coração do povo foi esse coração, Senhor. Então conserva isso de forma íntegra, a integridade, um coração inteiro, íntegro, completo, dado junto com a oferta, motivado, espontâneo. Porque Deus não quer algo de você, meu irmão, Deus quer você. Deus não quer 10% o seu dízimo, Deus quer 100%. Não é que no Novo Testamento as proporções diminuem, que agora o dízimo não existe. Não, é que elas foram para o máximo. A gente tinha que dar era 100%, receber o salário e dar tudo para o Senhor. Porque Deus comprou a gente por inteiro. O nosso coração, Jesus disse isso para os fariseus, vocês estão dando dízimo do cominho, do endro, medindo gramas assim da erva para dar para o Senhor. Como legalistas que eram. Mas vocês estão esquecendo de cuidar do pobre, de ter misericórdia das pessoas. Deus quer um coração íntegro. Íntegro a Ele. E então, esse é o nosso compromisso do futuro. Aprendendo que Deus não quer usar a gente. Deus quer a gente. A gente Ele quer. Qual é a oferta que Deus quer? A gente. Por isso que não vale dar oferta no dia da gratidão de dinheiro sem dar você junto. O seu coração. Quem você é? E essa oração nos explica, passo a passo, como um tijolo na edificação de um templo, que se a gente reconhece a Deus, depois a gente reconhece quem nós somos, e depois a gente faz um compromisso para o futuro de gratidão, nós estamos construindo um coração grato ao Senhor. Que tipo de vida a gente quer construir para o futuro? Quem pode assegurar nosso futuro, meus irmãos? E a gente está terminando. Se Deus der mais para você, para sua casa, mas se Deus der menos para você e sua casa, qual é o compromisso que agora, hoje você faz? Porque você conhece o seu Deus e Ele não muda. Quem pode administrar o que a nossa vida vai ser? Qual é o nosso compromisso de disposição ao Senhor? Com certeza, essa história aqui encorajou cristãos ao longo dos séculos. Com certeza, os cronistas, os escritores de crônicas, sabiam que essa narrativa iria abençoar o povo pós-exílico. Depois, voltando para a Babilônia, por quê? Vocês lembram? O templo que eles construíram em Salomão, que era esse que eles deram essas ofertas, havia sido destruído já a essa altura. E eles precisavam então voltar de um tempo, 70 anos no exílio, outra geração, com um coração agora, com o mesmo coração que Davi orou. Íntegro, para ofertar de novo, para construir de novo um templo. E isso deve ter encorajado esse povo, mas a história de Deus não acaba nesse ponto da linha do tempo.
Porque houve, no tempo certo, o verdadeiro filho de Davi, que não era Salomão. O filho de Davi, que ofereceu como oferta voluntária o seu próprio corpo, para edificar o seu próprio templo, a sua igreja, o Senhor Jesus. Deus Pai enviou o seu Filho como uma primícia, como uma oferta voluntária que Ele não precisava ter dado, para que o povo do Senhor fosse edificado num espírito de gratidão que transcendesse todas as épocas e chegasse até nós, a Igreja Luz, nesse tempo, em Goiânia. Então agora, nós não precisamos olhar somente para a história de Davi, mas nós olhamos para a história do nosso filho de Davi, que ofereceu o seu corpo como oferta, para a nossa saúde, para a nossa edificação, da nossa casa, das nossas coisas. E então a gente começa a ter cada vez mais, à medida que a gente se expõe à história da grande oferta de Deus, o Senhor Jesus, a gente nutre, aparece em nós, naturalmente, um coração cheio de gratidão a Deus. Jesus é a oferta de Deus, ofertada na cruz para a sua igreja, para o seu povo, para você. E o que nós vamos fazer com essa oferta? Qual é a nossa resposta ao Senhor durante um ano de gratidão? Uma vida de gratidão. Ou, como a gente viu no terceiro lugar, um futuro de fidelidade, seja qual for o cenário. Como nós vamos responder a Deus? Então, recapitulando, a gente precisa então, primeiro, entender quem é Jesus, quem é Deus, e oferecer a Ele quem Ele mesmo é, para Ele, como louvor. Mas depois, entender quem nós somos, o nosso pecado, a nossa fragilidade. Nós somos uma folha seca, prestes a ser rasgada o tempo inteiro, e Deus cuida de nós. E em terceiro lugar, fazer um compromisso hoje, de qualquer que seja o futuro adiante, o nosso coração vai ser grato ao Senhor por aquilo que Ele é, porque Ele já provou em Jesus a sua oferta para nós, como igreja, como templo do Senhor. Nós somos parte, então, dessa grande crônica que o Senhor Deus está escrevendo, e escreve também na Igreja Luz. Esse ano a gente provou isso, a gente tem provado isso. Então, meus irmãos, em grandes construções que você quer fazer na sua vida, grandes empreendimentos importantes, coisas que você quer construir e que você quer que não sejam abalados, você deve fazer isso, começando com gratidão. É assim que Deus nos ensina. Eu queria terminar então essa mensagem de hoje lendo com você, em resposta ao Senhor, esse termo de gratidão ao Senhor, que está aqui no versículo 14. Tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos nós te damos. Tudo vem de ti, eu quero dizer, e eu quero que a igreja repita, e das tuas próprias mãos nós te damos. Vamos dizer isso ao Senhor: tudo vem de ti, Senhor, e das tuas próprias mãos te damos. Vamos dizer: tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos te damos. Outra vez: tudo vem de ti, e das tuas próprias mãos te damos. Senhor, tudo vem de ti. Tudo, Senhor. O nosso reino vem de ti. E aquilo que nós queremos dar ao Senhor, nós pegamos das tuas mãos, e não das nossas. O Senhor Deus é o único em essência que possui alguma coisa no universo. Todos nós somos apenas mordomos da pequena parte que o Senhor tem nos dado. É o Senhor quem possui coisas por sua própria natureza. O Senhor criou elas. Então nós queremos reconhecer com gratidão no nosso coração que tudo que o Senhor tem nos dado vem do Senhor. E o que nós temos dado ao Senhor, nós pegamos das tuas mãos. Obrigado, Senhor,
por cuidar tanto, tanto da tua igreja, que até a oferta que nós deveríamos produzir para o Senhor, é o Senhor quem nos dá. É o Senhor quem provê. Abençoa aqui, Senhor, casas, famílias que precisam de um dispensar especial das bênçãos do Senhor. Um cuidado do Senhor. Homens, mulheres que estão desempregados, ou que recebem menos do que precisam para viver em alegria com suas famílias. Abençoa o teu povo, Senhor, como o Senhor fez no deserto, que a gente prove toda manhã no terreno da nossa casa o maná do Senhor, fiel lá. Dá isso para o teu povo, mas enche o nosso coração, mesmo quando nós, com o nosso olho, Senhor, que não consegue identificar a bênção do Senhor, não enxergar que o Senhor está nos abençoando, mesmo assim conserva em nós um coração grato ao Senhor, dedicado ao Senhor, que te ama, porque já provou da oferta do Senhor. E se nós mudamos de geração em geração, o que a tua palavra diz é que de eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor não muda, o Senhor é fiel, a generosidade é parte daquilo que o Senhor é, o Senhor não dá pouco, o Senhor dá muito. E o Senhor quer compartilhar com os teus filhos, com a tua igreja, quem o Senhor é. O Senhor não faz isso de baixo para cima, o Senhor desceu até nós, o Senhor sofreu para promover um templo para o Senhor, um templo grato a Ti. Suscita esse espírito no coração daquele que está triste essa manhã, que há muito tempo não consegue reconhecer que o Senhor cuida, que o Senhor está perto, que o Senhor se importa com cada aspecto da vida, Senhor. Gratidão para o teu povo, gratidão para o teu povo, é o que o Senhor quer de nós. Espírito grato, naturalmente grato, ao olhar para o que o Senhor é, e de tabela também olhar para quem a gente é. Um espírito grato a Ti, é o que nós queremos pedir, e como um compromisso, firmar nessa manhã, seja o que for, como igreja institucional, ou como na nossa casa, ou pessoalmente, nessa manhã a gente quer firmar esse compromisso, nós seremos gratos, gratos ao Senhor, recebendo mais ou recebendo menos, nós seremos gratos. Que essa oração do teu servo Davi chegue até nós, conserve o coração do teu povo, que é teu povo, o verdadeiro Israel, a tua igreja, íntegro, alegre e grato na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, a nossa oferta recebida para a nossa salvação. Amém.